Olá, seja muito bem-vindo a mais um audiobook desse livro que eu amo, Na Próxima Dimensão, de Carlos Bacelli e Dr. Inácio Ferreira, capítulo 27. A palavra de Odilon Fernandes soara aos nossos ouvidos a afeição de precioso medicamento contra a vaidade e o personalismo. Em outros termos, era como se ele estivesse dizendo aos pupilos que haveriam de reencarnar brevemente. Não se iludam, se vasculhem o passado. Cada qual se deparará com uma experiência kármica semelhante à de Thaís. Vocês estão indo à Terra, candidatando-se ao serviço da mediunidade no Espiritismo com o propósito de refazerem a plantação, arrancar o joio semeado e cultivar o trigo no mesmo chão. Raros espíritos se corporificam no planeta com tarefa delineada. Conosco, os de mediana evolução, as coisas vão acontecendo como consequência das coisas. Sabemos que temos necessidade de servir. O aproveitamento, no entanto, é conosco. A estrada que conduz ao abismo é a mesma que leva às alturas. Tudo é uma questão de opção na caminhada, não tomando rumo equivocado. Deixando Thaís sob os cuidados de Paulino, que se retirava com ela, o grupo continuou percorrendo o pavilhão, procurando fixar na retina espiritual aqueles vivos quadros de aflição que a realidade emoldurava. "Socorro!" gritou um de nossos internos mais revoltados. "Tirem-me daqui, traidores! Eu sou um de vocês, fui espírita e fui médium. Defendi a causa do espiritismo. Por que me trancam nesta cela? Eu não estou louco. Como é que vocês queriam que eu sobrevivesse? Espírito não come, não bebe. Espírito não tem filhos para criar, não tem despesas. Para vocês é fácil. Eu quero ver se aguentariam o que eu tive que aguentar. Lá embaixo, ninguém vive sem dinheiro. Vocês não me deram respaldo. Deixaram que os espíritos obsessores me dominassem. Eu solucionava os problemas dos outros, mas quem é que resolvia os meus? Tive que cobrar sim, e daí? Inventei, menti, mas era uma mentira inocente. O povo gosta de ser enganado, e eu enganava por uma boa causa." Avançando alguns passos, um outro, que se arrastava no solo ao perceber movimentação de visita, disse como quem estivesse amaldiçoando: "Eis os que esperam. Recuem. Renascer na condição de médium é seguir voluntariamente para a fogueira. Exigências e mais exigências. Querem, sendo humanos como somos, que sejamos santos. Fui abandonado por eles, os que moram na luz, e por estes que se julgam melhores do que nós. Não passamos de cobaias. Uma coisa é ser médium agora, outra coisa é ser médium depois. Vocês irão ver tentações de todas as espécies, sexo, dinheiro, poder. Não há quem resista. Ninguém é insensível. É melhor que sejamos um mortal comum. Vejam a que estou reduzido. Eu não tenho nada. Eles é que me rotulam de doente. Nas trevas eu seria melhor. E agora? Dessa cela é possível que me ofereça um corpo deficiente no mundo." "Não se deixe influenciar", alertei os jovens, com receio de que, em poucos minutos, o entusiasmo se lhe arrefecesse no espírito. Quantas vezes eu mesmo percorrer os corredores do sanatório em Uberaba, de cabeça baixa e ânimo completamente abatido, não tivesse sido pela proteção dos nossos maiores que, por intermédio da Modesta, me oferecia um contraveneno. É provável que eu também tivesse descido ao porão. Com raras exceções, prossegui, os nossos internos se julgam vítimas. Ninguém admite o erro e está disposto a arcar com a consequência da própria invigilância. Qualquer réu, até o último instante do processo, alega inocência.
É natural que seja assim. Se vocês os tivessem visto antes de serem acolhidos pela misericórdia divina nesse hospital, a maioria que agora está reivindicando permanecia alienada. O que acontece com o louco que se deixa vagar na via pública, a não ser uma maior degradação, absolutamente nada, não é? Sem tratamento, a cura não beneficia o doente. Aqui vocês estão vendo o lado obscuro da mediunidade, mas o nosso Dilon deve ter comentado com vocês sobre a vitória alcançada por Chico Xavier, que dia atrás regressou à vida espiritual. Doutor Inácio, o senhor me desculpe, pediu a palavra um jovem de nome Luciano, mas, ao que estamos informados, o espírito Chico Xavier procede das altas esferas, sem dúvida, mas sofreu como ser humano, ou melhor, mais do que qualquer um de nós sofremos ou iremos sofrer. Ele não teve privilégios, os espíritos superiores não o isentaram das provas. Aos 5 de idade já estava órfão de mãe, o que com certeza não acontecerá com nenhum de vocês. Recebeu maus tratos na infância que o traumatizaram pelo resto da vida. Passou fome, sempre foi doente, lutou sozinho para ser médium, contando inclusive com a oposição da família, viveu rodeado de preconceitos, atravessou o século e, já ancião, não foi poupado de escândalos. Vocês viverão numa época diferente, o terceiro milênio da era cristã. Se caírem, não será por causa de artimanha alheia. Embora o mundo ainda não seja o que desejamos, ai de quem molestar ou tocar sequer um dedo numa criança. Os direitos humanos vêm sendo apregoados de maneira sistemática e com eles não há mais espaço para o preconceito e nem para o fanatismo. O que poderá talvez perdê-los será o excesso de liberdade. Vocês terão tudo para vencer. Psicografarão em modernos computadores, terão as suas vozes gravadas em fitas ultra sofisticadas, encontrarão a doutrina em franco desenvolvimento. O melhor conhecimento das energias espirituais lhe ensejará infinitas possibilidades no campo de cura mediúnica. As suas condições receptivas serão facilitadas pelo aprimoramento genético do cérebro. O que é que vocês querem mais? Chico Xavier não frequentou nenhum liceu. Os centros espíritas da Terra estarão mais bem aparelhados para recebê-los. Antes, o terreno havia de ser desbravado, agora não. Falando assim, observou Luciano, o senhor nos deixa envergonhados. Porém, a minha intenção não é esta, respondi. O problema é que as consequências do mal aqui no Hospital dos Médios é tão flagrante que, se não se enfatizar a existência do bem, ter-se a impressão de que ele não existe. Hoje, o testemunho que se pede ao cristão não é o da morte nos circos de martírio, ou o do sacrifício nos postes inquisitoriais. O seu desafio maior na atualidade é superar interesses subalternos e demonstrar verdadeiro idealismo. Se tudo evolui, as formas de tentação também evoluíram. Ontem, a pedra de tropeço era a dificuldade, hoje é a facilidade. Silenciado por instante, continuei sob o olhar de aprovação de Odilon. O que vocês estão vendo aqui não é nada. Esse pessoal vai melhorar. Os deformados recuperarão a perfeição da forma e todos serão encaminhados a novas experiências. O sofrimento só é eterno enquanto dura. A questão real com a qual somos chamados a lidar não é a dor, mas sim a perda de tempo. O aluno que se reprova em determinada série escolar perde o contato com os colegas que revelam maior aproveitamento. O pássaro que se distancia do bando deixa de contar com a sua proteção e passa a viver em hostilidade.
Eu me referi a Chico Xavier, de quem todos vocês naturalmente já devem ter ouvido falar. No entanto, antes dele e depois dele, um sem número de medianeiros anônimos se destacou no fiel cumprimento ao dever. Eu mesmo convivi com alguns deles em Uberaba, e o nosso Dilon também, companheiros extraordinários que, numa época difícil, desempenharam sua função. Não foram, evidentemente, tão grandes quanto Chico Xavier, mas foram maiores do que eles próprios